Graça e paz, tudo bem com vocês? Gente, passando aqui para falar um pouquinho sobre a leitura da palavra de Deus, que eu considero muito importante, tá certo? Quando a gente vai ler a palavra de Deus, é preciso que a gente tenha sede e fome dessa palavra. A Bíblia não é para ser lida de qualquer jeito ou de qualquer forma, ou só quando a gente está triste e angustiado, mas a Bíblia precisa ser colocada na escala de hábitos com prioridades, não é? O hábito de ler é muito importante, mas o hábito de ler com fome e com sede é mais importante ainda. Porque quando a gente vai ler a Bíblia, a gente precisa entender que quando o nosso coração está aberto, né, a nossa fé está ativada, o Espírito de Deus, ele se revela para a gente, ele traz para a nossa mente, ele traz à nossa memória explicações que talvez a gente tenha lido de outras vezes e a gente não entendeu, porque a gente não leu com sede, a gente não leu com fome de aprender, né, através do Espírito Santo. Às vezes a gente vai ler querendo confiar no nosso próprio entendimento, mas a palavra de Deus a gente precisa ler confiando nas revelações do Espírito Santo, no entendimento sobrenatural do Espírito Santo que se revela para nós. Então essa é a diferença de ler um livro comum e ler a Bíblia. A Bíblia ela é viva. A Bíblia ela sempre nos traz algo do céu para a nossa vida. Algo que não é revelado nessa terra, que somente o Espírito de Deus pode revelar. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, é importante que o nosso coração, a nossa mente esteja aberta para o sobrenatural de Deus, que é a revelação do Espírito Santo. Amém? Bom, sabendo disso, todas as vezes que eu vou ler a Bíblia, eu peço sempre a Deus que Ele me dê um direcionamento, Ele me revele algo que eu preciso hoje e sempre para a minha vida, que seja algo que seja eterno em mim. Então, todas as mensagens da palavra de Deus, quando a gente lê, que o Espírito Santo se revela, não vai servir apenas para o dia de hoje, mas vai ser para sempre. Vai ser uma revelação que se fará eterna em nós. E que no momento necessário, o Espírito Santo vai nos lembrar e vai nos ativar de como devemos agir de acordo com aquela mensagem que ele nos revelou quando a gente leu a palavra do Senhor. Amém? Hoje, eu li lá no livro de Atos. Eu estou lendo Romanos, mas hoje meu coração parou aqui no livro de Atos. E eu li sobre o testemunho de Paulo em Antioquia. Para você que não conhece a história, né, de como tudo começou, né, na palavra de Deus, eu aconselho você ler esse resumo que Paulo faz da história da igreja, de como tudo começou. E lá no capítulo 13, começar no versículo 16, Paulo fala desse testemunho lá em Antioquia. E eu não vou ler para vocês terem a curiosidade de ler em casa ou qualquer lugar que estiver. Então, quando você tiver com um tempinho, quando seu coração aí for ativado pelo Espírito Santo de ler a palavra de Deus, e você tem a curiosidade de saber como tudo começou, como tudo se deu, Paulo ele dá esse testemunho, né? Ele faz esse resumão para as pessoas ali em Antioquia, primeiramente para os judeus, mas também para os gentios. E a gente vê que ele vai falar que tudo começou ali com os juízes, né? Depois vieram os reis, depois vieram os profetas, até chegar a Jesus. E ele dá esse resumo assim bem detalhado. Então é importante que você leia. Atos capítulo 13, começando do versículo 16 até o versículo 52. 16 ao 52 de Atos 13, tá bom? Muito importante, muito interessante. E aí, Paulo começa ali a falar para todos que estão ali, tanto judeus como gentios. Mas os judeus não quiseram receber essa palavra, porque eles só se apegavam à lei de Moisés. Eles não estavam com o coração aberto para saber sobre Jesus, para aprender de Jesus, para aprender o Evangelho. Porém, os gentios abriram o coração para aquilo que eles não conheciam. Tiveram curiosidade, esperaram, escutaram, não é? E entenderam o que Paulo estava falando.
e eles receberam no coração deles. E a Bíblia diz que num sábado Paulo deu esse testemunho e quando terminou, aquelas pessoas, né, que estavam ali ouvindo, que estavam abrindo o coração, né, tanto judeus como gentios, para Paulo e Barnabé, eles pediram para eles continuarem firmes nessa graça, firmes nesse ensinamento, né? Firmes nessa missão de falar sobre o Evangelho. E pediram que Paulo e Barnabé ficassem para o próximo sábado, porque eles queriam ouvir mais, eles tinham sede de Deus, sede da palavra de Deus. Eles queriam aprender sobre Jesus. E a Bíblia diz que no outro sábado estava quase toda a cidade ali na sinagoga, esperando Paulo anunciar, né, o Evangelho. Mas a gente sabe que em toda obra, quando começa a florescer, quando começa a crescer, né, os Sanbalates e os Tobias, eles se levantam e os principais dos judeus ali começaram a falar com as pessoas mais, como é que eu posso dizer, a burguesia da época, né? Começaram a falar com as mulheres que tinham muito dinheiro, que tinham comércio, começaram a falar com homens também que tinham comércio, que eram poderosos ali na região. E se reunindo eles, fizeram que Paulo e Barnabé saíssem daquele lugar. Fizeram com que a multidão se levantasse contra eles. Então, queridos, a palavra do Senhor é uma palavra maravilhosa, sabe? E aqui nesse testemunho de Paulo, ele fala da fidelidade de Deus, né? Deus havia prometido a Davi que o descendente dele ficaria no trono para sempre, eternamente. E quando Deus fez essa promessa para Davi, ele estava se referindo a Jesus, seu filho. Que Jesus ele vai assumir esse trono, né? Que um dia foi de Davi. E ele vai reinar para sempre sobre esse trono. E que esse mesmo Jesus, ele não conheceria a corrupção. Ele morreria santo e ressuscitaria. Glória ao nome do Senhor. E assim foi. A palavra diz que os judeus admiram tanto Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, sim. Davi obedeceu a Deus, sim, fez o que Deus queria, sim. Mas Davi, ele se corrompeu. Ele se corrompeu. Então, era necessário um homem que não se corrompesse para subir o trono, né? Que é um trono que Deus ali preparou para ser reinado eternamente. Davi falhou, porque Davi era homem imperfeito. Davi, como nós, trazia sobre si o pecado de Adão e Eva. Porém, Jesus, né? Jesus, ele venceu o pecado. Jesus, ele venceu a morte. E ele é digno de assumir o trono que Deus preparou para ser reinado eternamente. Amém? Então, Davi, apesar de ter sido o homem segundo o coração de Deus, ele se corrompeu, né? E como a gente, ele se corrompeu, ele se arrependeu, né? E ele passou por essa vida. Porém, Jesus não. Jesus veio, não se corrompeu, permaneceu santo, morreu, ressuscitou, porque Davi não ressuscitou. Porém, Jesus ressuscitou e ele vai reinar nesse trono que foi prometido a Davi por Deus para sempre. E é muito linda a história, né? Da palavra de Deus. E aqui diz que quando Paulo e Barnabé, a Bíblia diz que eles bateram os pós dos pés, porque os judeus ali não quiseram receber a palavra, né? Eles estavam prontos ali para pregar para os gentios que estavam querendo ouvir a palavra de Deus. Então, lê a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela vai te trazer entendimento, sabedoria. Ela vai abrir os teus olhos em relação a muitas coisas, né? Às vezes a gente fala até trechos da palavra de Deus, mas a gente não entende o contexto, a gente não entende a história, a gente não entende o porquê que a gente está falando aquilo. E é necessário a gente entender aquilo que a gente fala, né? Porque primeiro tem que fazer efeito na vida da gente para poder fazer efeito na vida dos outros. E a gente precisa compreender a palavra do Senhor. E a gente só compreende se a gente ler. Tem pessoas que sabem ler, podem ler, têm visão, mas elas não têm interesse em ler. Elas preferem confiar no que escutam dos outros. Elas preferem confiar na interpretação dos outros, quando ela mesma pode interpretar, quando ela mesma pode receber revelação do Espírito Santo. E eu sou dessas, sabe? Eu não gosto só de ouvir falar da palavra de Deus.
eu gosto de ler a palavra de Deus. Eu gosto de comer essa palavra, eu sou curiosa, né? Eu gosto de ver as histórias, os personagens, né? Eu gosto de ver o meio que Deus usou e continua usando para que esse evangelho chegue às pessoas. Jesus, ele teve 3 anos de ministério, dos 30 aos 33 anos, que foi quando ele foi crucificado. Mas Jesus, ele cumpriu em 3 anos o que a humanidade não pôde cumprir por todo o tempo. Jesus, ele trouxe o reino de Deus sobre a terra, numa terra seca, árida, sedenta e faminta por Deus. Ele trouxe uma água chamada Espírito Santo, né? Que veio trazer sobre a terra essa água poderosa que rega, que traz vida. Porque nós éramos terra seca. A gente era uma terra que não produzia nada. Era uma terra sem amor, sabe? Sem perdão. Uma terra soberba, uma terra egoísta, uma terra totalmente desprezível, mas o Espírito Santo, através de Cristo Jesus, através da sua ação de Deus sobre a humanidade, trouxe essa água e tem regado a terra. E a terra tem voltado a produzir, dar frutos que agradem a Deus. Então, queridos, lê a palavra do Senhor. Jesus merece ser reconhecido, merece ser conhecido pela humanidade. E ele só vai ser conhecido se a gente ler, se a gente falar dele. Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, que cura, que batiza, que prepara o homem e leva para o céu. É esse Jesus que a gente precisa anunciar. O evangelho é simples, mas é necessário que a gente leia. Porque é nessa simplicidade de palavra que o Espírito Santo traz o que precisa trazer para a nossa mente, conhecimento. E através do nosso conhecimento a gente vai expandindo o evangelho. A gente vai falando desse Jesus que nos ama e veio à terra para nos salvar das nossas prisões, das nossas cadeias de pecado. Amém? Que Deus abençoe a vocês. Que Ele traga sobre vocês uma unção nova, o desejo de ler a sua palavra e que vocês possam adquirir conhecimento, primeiramente para você mesmo e depois você passar para aqueles que precisam. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome por amor de Jesus. Amo vocês. Beijo.